peso que nossos olhos não conseguem ver. Essa é a definição de uma pessoa que está enfrentando uma batalha espiritual. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, já enfrentamos alguma batalha. Batalha essa que é invisível aos olhos humanos, mas com um grande poder destrutível. Ela envolve nosso coração, o mundo e as forças do maligno, e podem atacar diversas áreas em nossas vidas, tais como nosso ambiente de trabalho, relacionamento conjugal, relações familiares e círculos de amizade. Segundo a Bíblia, é normal enfrentarmos essas batalhas em alguns momentos, pois o próprio Cristo enfrentou situações bem complicadas ao longo de sua jornada na Terra, mas Deus também nos deixa claro que Ele entra nessa guerra conosco, sendo suporte, alicerce e guardião. No vídeo de hoje, saiba como Deus te mostrará o caminho para te preparar a passar por ela. Mas antes de darmos início ao nosso tema de hoje, já peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, toquem no sininho para receber os novos vídeos e compartilhem com amigos e familiares, para que a mensagem de Deus se espalhe pelo mundo. A palavra batalha espiritual não aparece especificamente na Bíblia, embora não queira dizer que ela não exista ou que deva ser subestimada. No entanto, a partir do momento que você confessa Jesus Cristo como seu Salvador, você enfrentará diariamente batalhas espirituais que vivem em sua mente. Mas para que você entenda melhor sobre este assunto, é necessário voltarmos lá no início, em Gênesis, mais especificamente no capítulo 3 e verso de número 15, que diz: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Deus claramente aqui já quis dizer que existe uma batalha entre Satanás e a humanidade. A primeira que o Evangelho é proclamado no livro de Gênesis é proclamado sobre a obra de Cristo e sobre a obra de Jesus triunfando sobre o poder da serpente. Lá no Éden, quando Eva caiu nas lábias da serpente e comeu do fruto proibido por Deus, o homem automaticamente abriu a porta da morte para o pecado entrar. E esse pecado não afetou somente a descendência de Adão, mas de toda a humanidade. Vejamos o que está escrito em Gênesis capítulo 3 e verso de número 17, que diz: "E a Adão disse: Porquanto destes ouvidos a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida." Mesmo após a queda do primeiro homem a habitar na terra, ao longo do tempo Deus foi levantando outras pessoas que davam ouvidos e eram obedientes aos mandamentos do Senhor, como Abraão, que foi intitulado como o pai da fé. E Deus estabeleceu com ele uma aliança de fidelidade com a promessa de uma grande nação. E assim aconteceu. E olha que interessante o propósito divino no Novo Testamento, no livro do apóstolo João, capítulo 1 e verso de número 14, que diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, repleto de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai." Jesus, sendo Deus, assumiu sua forma humana, sendo encarnado, sendo concebido de forma milagrosa no ventre de uma virgem, sem qualquer pai humano, mas exclusivamente por obra do Espírito Santo. Então, o que lá no início foi porta de entrada para a morte, sendo que a Bíblia é verdadeira quando declara que o salário do pecado é a morte, não somente a física, mas a espiritual, no Novo Testamento, no livro de João e outros discípulos que descrevem as obras de Jesus, também traz revelações de que Jesus é a porta para a redenção, a salvação através do sacrifício dele na cruz do Calvário, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2 e verso de número 15, que diz: "E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz." O que Cristo estava querendo dizer para a humanidade nesse momento tão doloroso que ele enfrentou? Ele queria nos dizer que a batalha espiritual entre o homem e as ordens malignas de Satanás foram derrotadas na cruz. Jesus triunfou sobre Satanás. Cristo venceu Satanás na cruz. E Jesus não faz isso sem passar pelo sofrimento. Então é necessário que tenhamos sacrifícios, sofrimentos em nossas vidas, para que saímos vencedores em Cristo Jesus. Portanto, a batalha, Cristo já lutou por nós e saiu vitorioso, como sempre sairá. Mesmo sabendo que Cristo venceu a Satanás, e os principados e potestades foram derrotados quando Cristo negou a si mesmo em favor da humanidade e entregou seu espírito ao Pai e disse: "Está consumado." Você deve estar se perguntando como Satanás opera ainda na humanidade, bagunçando tudo. E a resposta para isso está na desobediência do homem com Deus. O nosso maior exemplo de obediência, servidão, amor e entrega foi a de Jesus Cristo. Jesus veio de forma humilde para mostrar à humanidade como ela deveria andar. Jesus obedeceu ao Pai, nos mostrando que também devemos fazer o mesmo. Cristo não fez a sua vontade, mas sim a do seu Pai. Ele sentiu agonia, medo e aflição, e chegada a hora ele suou sangue, como nos revela o Evangelho de Lucas, capítulo 22, e verso de número 44, que diz: "Ficando em agonia, continuava a orar mais seriamente, e seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo ao chão." Satanás opera na carne, na desobediência e na rebeldia, mas existe um jeito de vencer essa batalha espiritual, que é nos comportando como Cristo se comportou, assumindo a forma de servo, sendo obedientes ao Pai, porque Jesus sabia do plano perfeito do Senhor. No livro de Filipenses, capítulo 2 e versos de números 2 ao 8, "Completai o meu
gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Em muitas denominações religiosas, muitas pessoas confundem a palavra batalha espiritual com o que elas precisam fazer a respeito para vencer diariamente essa guerra que habita primeiro em nossa mente. A ideia errada de batalha espiritual tem sido muito utilizada com a finalidade de semear falsas doutrinas no meio da igreja. Pois bem, se Jesus já lutou contra Satanás e as ordens malignas, essa palavra lutou não significa que Cristo gritou com Satanás ou fez outro tipo de coisa, mas Jesus pagou o preço. Foi obediente e venceu o diabo quando se entregou à morte na cruz. Mas não subestime Satanás e nem os demônios que andam ao derredor do mundo e das pessoas, buscando a quem tragar. A Bíblia é clara quanto a isso, quando o próprio Senhor diz que Satanás é o príncipe deste mundo e a batalha espiritual não é um conto popular. Ela existe. E embora exista um grupo que não acredita nisso, existem outras pessoas que colocam qualquer luta e adversidade que enfrentam como se fosse algo do diabo. Quando você faz isso, você o coloca como autoridade, tirando até mesmo a autoridade de Deus. Ele age sim, mas com a permissão do Criador. Portanto, voltemos a lembrar de Cristo. Não existe doutrina maior que essa, o sacrifício e obediência do Salvador. Embora muitas igrejas queiram colocar acréscimos ao Evangelho, como usar tal corrente, gritar com o diabo para vencer a guerra espiritual. Devemos sempre olhar para Jesus e os seus mandamentos. Está nele o verdadeiro Evangelho. Existem vários exemplos de homens de fé que em algum momento tiveram que enfrentar batalhas espirituais e as venceram sendo obedientes ao Senhor através de jejum, oração e mudança de comportamento. Não existe vitória sem sofrimento, sem choro. O apóstolo Pedro nos encoraja. Em 1 Pedro capítulo 5 e versos de números 8 e 9, que diz o seguinte: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Porém, o apóstolo Paulo é o que mais descreve sobre a batalha espiritual que todo cristão enfrenta na sua caminhada, até que ele se torne uma rocha inabalável, firmado em Cristo Jesus. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios capítulo 16 e verso de número 13. Também temos na carta de Efésios um versículo maravilhoso que encoraja a perseverar na fé, como um combate, uma luta diária que temos que travar, como relata em Efésios capítulo 6 e versos de números 10 ao 20. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Vimos que, embora Paulo estivesse firmado em Jesus, ele pede orações reconhecendo a sua fraqueza enquanto ser humano no corpo carnal. Bem, ele sabe que a luta é grande e é algo constante, por isso ele encoraja a igreja a lutar contra Satanás orando, lendo a Bíblia, jejuando e buscando viver uma vida mais reta e parecida possível com Cristo. Somente em Cristo Jesus podemos vencer nossas batalhas espirituais diariamente, seja no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, com seus amigos. Vigie e ore, e fique com essa palavra final que se encontra na carta de Efésios capítulo 2 e versos de número 1 ao 5. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas
nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A mente é o campo principal da batalha dos filhos de Deus. Ali se decide a vitória ou a derrota, se caminho em santidade ou caminho na carne, se terá um corpo sadio ou enfermo. Agradeço a sua companhia até aqui. Que o Senhor Jesus abençoe tua família e compartilhem esse vídeo para que alcance mais pessoas. Não se esqueçam de tocar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal, dessa forma o canal cresce e nós trazemos mais conteúdo. Comentem aqui embaixo o que acharam do tema de hoje e já deixem sugestões de temas para os próximos. Graça e paz, até logo!